Nós vamos ter um testemunho agora, eu queria chamar a Paty, cadê ela? Vamos lá, gente, recebe elas com uma salva de palmas, né? E aí, tá nervosa? Ela tá nervosa, gente, então bate mais palma para dar aquela acalmada, entendeu? Dar aquela acalmada. Amém. E ela vai contar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela. Amém? Oi, gente. Eu tô um pouquinho nervosa. Tá. Tô um pouquinho nervosa, mas sei mesmo que Deus que vai falar aqui hoje. Eu tenho 22 anos, eu converti quando eu tinha 18. E durante um tempo, eu tive um diagnóstico de luxação recidivante patelar e um desgaste no último grau. Aí, devido a esse problema que eu tinha no joelho, eu tive que fazer várias cirurgias. Eu achei que era algo simples, porque, como eu sou nova e tudo, tipo assim, era para ser uma recuperação tipo, de 6 meses, mas durou 2 anos. E foi muito difícil, porque eu tive que fazer 3 cirurgias nesse período. Eu tive, tipo assim, várias limitações, eu perdi movimento de perna, eu não tinha como levantar a perna. E nesse período foi um momento muito de perda, porque eu tive que entregar minha célula, eu tive que parar de estudar, e eu quero fazer medicina, então, para quem quer tipo assim, parar de estudar, quem quer fazer medicina, é muito difícil. E coisas pequenas, tipo tomar banho, eu precisava de ajuda. Minha mãe tinha que me dar banho, e isso foi muito, tipo assim, pesado para mim, porque eu sempre fui muito ativa, serelepe, corri, brinquei. E me ver mesmo nesse período foi muito difícil, ainda mais pelo tempo que foi. Então, eu tive várias dificuldades mesmo nesse processo. Vou tentar ser o mais resumida possível, porque o tempo é curto, mas foram 2 anos mesmo. Eu fiz 160 sessões de fisioterapia. E, nesse processo, tipo assim, eu tive alguma melhora, mas o movimento mais importante que eu precisava, que era levantar a perna, tipo assim, deitada, eu não tinha. Eu perdi massa muscular total na perna, eu perdi força, eu dependia de bengala para andar. Então, foi um processo muito difícil, porque mesmo com essa, tipo assim, depois de 120 sessões, eu falei, não, eu vou mudar de lugar de fisioterapia, porque eu não estou tendo melhora, não está dando. Aí, eu fui para um outro lugar. Neste outro lugar, aí tem algumas fotos, aí, tipo, cadeira de roda, primeira cirurgia. Aqui na terceira já, tipo, depois de 1 ano e meio. Porque eu fiz a primeira cirurgia, aí passou, tipo, uma semana, o parafuso saiu do lugar, passou mais um tempo, a linha dos... Tipo assim, deu todas as complicações que vocês podem imaginar, aconteceu comigo. Todas mesmo. Tipo assim, isso aí já era um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, já não tinha massa nenhuma na perna. E aí, ó, ficou bem feio, tá vendo? Tipo, não dá para ver o que é coxa direito, do que é a parte de baixo da perna. E aí, ó, foi depois que eu fui para outra fisioterapia. Com 20 sessões, mais ou menos, eu consegui ganhar esse movimento. Mas o movimento mais importante que eu precisava, que era levantar a perna deitada, eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, por mais que eu mandasse estímulo para a minha perna, o máximo que eu conseguia, a minha perna fibrilava muito. O que é isso? Ela tremia. Eu mandava estímulo com a minha cabeça, só que o máximo que eu conseguia era fazer isso aí, e mesmo assim com a ajuda desses equipamentos. Mas deitada mesmo, por mais que eu tentasse, eu não conseguia de jeito nenhum. E eu precisava desse movimento para ficar livre da bengala. Até o resgate. Aí eu já estava num momento muito difícil mesmo, aí eu falei assim, não, eu vou para o resgate. Isso depois de quase 2 anos mesmo que eu estava passando por esse problema. Mas o mais importante é que, tipo assim, eu fui para o resgate, não foi buscando uma cura exterior. Porque, por mais que eu acreditasse em Deus, eu me questionava muito. Porque eu falava assim, gente, eu acreditava em Deus, mas, tipo assim, por que Deus ia querer me curar? Por que, tipo assim, eu sou tão pequena, quem que eu sou para Ele querer me curar? Então, eu tinha uma questão de incredulidade muito forte. Eu estava querendo um resgate como, tipo assim, desespero mesmo, porque eu não estava aguentando mais a minha crise de fé. Uma hora, uhul, Deus existe, outra hora, cadê Deus?
Então, eu não aguentava mais aquilo, eu não aguentava mais, tipo assim, essa oscilação. Eu fui para lá buscar, tipo assim, quem é Deus e quem eu sou. Eu queria receber isso. Cura, para mim, era tipo assim, veio como bônus. E foi tremendo. Aí, eu cheguei no resgate, né, e tudo. Aí eu lembro que na primeira ministração que teve, na primeira ministração eu fiquei, tipo, eu lembro que eu chorei. Mas eu chorei porque eu não estava sentindo nada, não estava vendo nada. Eu falei assim, não é possível que eu vou sair daqui do mesmo jeito. E eu lembro que o Magide, ele falou de um texto que ele fala que primeiro a gente tinha que confessar a Deus para a gente ser perdoado e uns aos outros para a gente ser curado. Aí eu lembro que acabou essa ministração, eu corri na minha PA. O que é a PA? É líder, tipo, como se fosse uma líder. Eu lembro que eu fui chorando para ela, eu falei assim, olha, Ló, eu não aguento mais. Mas eu tinha uma vergonha muito, muito grande de mostrar essa incredulidade minha. Porque antes, tipo assim, nesses 2 anos, eu liderava célula, tive que entregar isso tudo. Eu tinha, tipo assim, era uma incredulidade que eu não queria demonstrar para as pessoas, mas eu não estava aguentando mais. Aí eu falei com ela, Ló, eu não aguento mais essa montanha-russa. E se eu não sair daqui com a certeza de quem Deus eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não aguento mais. E depois que eu confessei isso, tipo assim, foi outra dimensão. Nas próximas ministrações, eu comecei a sentir o poder de Deus de uma maneira tão grande, que eu já tinha certeza, eu já podia ir embora daquele lugar. Porque eu já tinha tido a convicção de quem era Deus, já tinha a convicção clara. Mas, mesmo assim, Deus é tão grandioso que Ele me mandou, tipo, 3 pessoas, me dando 3 promessas. Uma falou comigo que, na hora que eu estava orando, pegou minha perna e falou, olha, você não nasceu assim, você não vai sair daqui desse jeito. Você vai sair daqui curada, sem essa bengala. Aí eu falei, amém, né? Tipo, tá. Aí levantou, tipo, eu levantei, aí veio outra pessoa e falou assim, peraí que eu quero orar por você. Eu falei, tá. Aí orou na minha perna, tá, levanta. Aí eu estava tentando, mas não saía, minha perna não saía do lugar, tipo assim, nada. Aí, quando eu estava saindo do salão lá, a pessoa falou, não, peraí que eu quero orar por você. Eu acho que eu nunca recebi tanta oração na vida. Aí eu estou assim, tá. Aí a menina virou para mim e tá assim, olha, você vai ter experiências lindas com Deus. E nessa noite, Deus vai te usar. Vai te usar, não. Deus vai te visitar. Aí eu, amém. Tipo assim, tá. Aí eu fui para o quarto. Mas eu fui para o quarto, tipo assim, imagina, uma pessoa que acabou de sair com uma crise de incredulidade. Receber esse monte de coisa que Deus ia me visitar na madrugada. Eu estou assim, ai, Deus. E eu lembro que eu estava no quarto, eu conversei com as meninas, e eu estou assim, gente, eu estou com medo. Estou com medo porque quem recebe uma grande cura recebe uma grande responsabilidade. Eu não estou pronta para isso, não. Mas tá. Aí eu lembro que eu fui deitar e eu fiz 3 orações. Eu acho que foram as orações mais simples que eu fiz e foi muito sincera, sabe? Porque eu lembro e falei assim, Deus, muita gente já orou por mim e nada aconteceu. Se amanhã eu acordar, nada acontecer, não me deixa ficar frustrada. Falei, Deus, se for falta de fé, me dá fé. E falei, Deus, eu estou muito ansiosa, então me dá uma noite de sono tranquila. Nisso, era tipo meia-noite. Eu apaguei, não vi nada. Quando deu 5 horas da manhã. Quando deu 5 horas da manhã, já é um milagre eu ter acordado. Eu acordei, tipo, como se, tipo assim, acordei desperta, sabe? Tipo, acordei. Aí eu lembro que eu acordei, tipo, muito acesa. E eu senti, tipo assim, claramente Deus falando comigo, levanta a perna. Aí eu lembro que eu questionei, falei assim, Deus, não consigo. Aí ele levanta, aí eu, não consigo. Aí ele levanta, eu, tá, vou obedecer, mas eu não consigo. Aí eu lembro que na primeira vez eu levantei. E eu senti dor. Aí ele levanta a perna. A segunda eu já levantei como se nada tivesse acontecido. Aí eu, tipo assim, eu fiquei assim, nó. Sabe quando você fica nu? Aí eu fiquei assim, aí vem a prova de fogo mesmo. Eu lembro que ele falou comigo, agora vai lá fora e corre. Eu tô assim, não, você tá me zoando, né, Deus? Não dá. Porque se eu cair de novo, é outra cirurgia. Tipo assim, todo processo, não dá. E eu questionando, brigando com Deus. Depois eu ter levantado a perna, eu estava brigando com Deus. Eu falei, Deus, não dá, não dá. Aí ele tá assim, começou a me ver, tipo assim, veio um tanto de passagem bíblica na minha cabeça, assim, como se fosse o meu passo de fé. Ele mandando eu dar o meu passo de fé.
Aí eu, tipo assim, com toda a coragem do mundo, saí e falei assim, não, vou. Aí quando eu saí do quarto, que eu falei, tirei o chinelo, larguei a bengala na cama. Aí eu larguei e falei assim, quando eu dei aquele impulso, a menina saiu do quarto. Aí a coragem que eu tinha tomado, tipo assim, que eu tinha criado, desapareceu. Aí ela tá assim, onde você tá? Tal. Eu tô assim, não, eu tô indo no banheiro. Aí eu fui pro banheiro, né? Aí eu lembro que ela foi lá no banheiro, ela tá assim, vai dormir? Não, tô sem sono, pode ir. Aí, nisso, eu fui pro banheiro e tal, aí tem aquele espelho, para quem foi lá na sede, tem aquele banheiro tipo masculino, que é aquele espelho grandão, assim, no banheiro. Aí eu lembro que eu olhei, tipo assim, a coragem que eu tinha tomado desapareceu na hora. Mas eu tive que criar coragem de novo, eu olhei e falei assim, Deus, eu vou te obedecer, só que eu tô com medo. Eu estava com muito medo, porque, tipo assim, eu não podia cair de novo. Aí eu lembro que eu olhei para o espelho e fui. No que eu fui correr, eu senti uns estralos muito fortes. Para quem depende de bengala, eu tentei correr, já é um nu. Aí eu fui, deu aqueles estralos, e na hora que deu os estralos, Deus me deu uma passagem muito clara, que foi essa, do cego que ele curou. E ele fez exatamente isso comigo. Por mais que pessoas tenham orado, ele tirou o cego ali do povoado, ele me tirou do quarto lá, me levou para o banheiro, e ele passou, eu senti claramente o poder de Deus sobre mim, sabe? E naquele momento, eu senti, eu soube que a cura tinha chegado. Eu tinha plena convicção. Só que eu voltei para o quarto e falei, olha, eu não vou contar nada para ninguém. Porque eu sei que meu Deus é um Deus que cura por completo. E eu ainda estou sentindo dor e ainda estou mancando. Aí eu lembro que eu falei que eu não ia contar para ninguém. Só que eu, sei lá, tentei dormir, mas não consegui. Aí deu tipo 7 horas da manhã. Teve o café da manhã. E teve uma menina que eu fiquei muito próxima, que é a Laís. Aí eu lembro que eu estava indo para o café da manhã, eu falei com ela, Laís, eu não quero que você conte nada para ninguém, mas na madrugada eu consegui levantar minha perna, só que eu não quero que gere expectativa falsa no coração de ninguém. Então não conta. Aí eu lembro que quando eu cheguei no refeitório, o pastor virou para mim e falou assim, filha, hoje a obra vai ser completa, né? Aí eu lembro que eu olhei para a cara da Laís, ela olhou para a minha cara e falou assim, gente, eu não estou entendendo nada. Só que aí eu contei para ele, falei, pastor, eu não quero que você conta para ninguém, porque eu não quero gerar expectativa. Não quero. Aí, tá. Aí eu chegou, tal, fiquei, eu lembro que eu deixei minha bengala no quarto. Eu falei assim, eu fiz da Laís minha bengala. Me apoiava para ela, para cima e para baixo. E na última ministração que teve, já estava no meio de todo mundo, e eu senti de novo um poder muito forte, como se Jesus estivesse tocando a minha perna. E ele falando comigo, filha, pode levantar a perna aqui. Pode levantar. E eu de novo, eu tive medo. Falei assim, Deus, mas eu estou na frente de todo mundo. Vai que eu caio. Ele levanta. E nesse momento, eu consegui levantar minha perna. Eu consegui fazer coisas que eu nunca consegui fazer. E o poder de Deus é tão maravilhoso, porque eu lembro que na fisioterapia, estava em dezembro e o pessoal mais grave ia ficar até janeiro. Aí esse é o vídeo, mais ou menos, que o meu fisioterapeuta falou. Eu estou muito feia, mas não repare que eu estava no médico. Como que eu cheguei aqui, como que eu estou hoje, e o fato de eu estar recebendo alta. Bom, a Patrícia apareceu aqui há mais ou menos uns 2 meses, com história de luxação patelar recidivante, e com tratamento cirúrgico e uso de muleta. Ela tinha um grau de força da musculatura do quadríceps, da região anterior da coxa, a gente classifica como grau 2 no teste muscular manual, com um esboço de contração. Ela fibrilava, o músculo tremia, mas não ocorria movimento. Tinha uma hipersensibilidade nas regiões da cicatriz e uma aderência muito grande que limitava o movimento. Foi feito um tratamento com o intuito de tentar normalizar a capacidade de produção de força dessa musculatura, diminuir um pouquinho a sensibilidade da cicatriz e ganhar a mobilidade da mesma. Ela teve uma evolução um pouco vagarosa, à medida que diminuiu a sensibilidade e as aderências que tinha, classifica como normal, por isso sendo liberada do tratamento da fisioterapia. Sendo hoje que dia? Hoje, dia 15, né? Isso, depois de 15 dias que eu cheguei aqui com a perna teoricamente normal, eu estou ganhando alta. É isso aí, eu agradeço muito a equipe, né, que é uma equipe muito maravilhosa,
E eu creio mesmo que foi instrumento de Deus mesmo para estar me ajudando nessa melhora, né? E a glória é de Deus, né? E eu agradeço muito a essa equipe que esteve me ajudando muito mesmo, porque foram 2 anos sofrendo. Depois disso, esse fisioterapeuta, quando eu cheguei na fisioterapia, que ele ficou assustado, deu aquela confusão, porque eu fazia nas ciências médicas lá na faculdade. O pessoal ficou tudo abismado, porque o meu caso era um dos mais difíceis que tinha, por causa do tempo e tudo. E neste processo, ele falou comigo, ele assustou quando ele viu, ele disse assim, não tem condição, uma pessoa de força 1 passar para a força 4 de uma vez. Mas você vai ficar aqui até fevereiro, porque a sua massa muscular ainda não voltou. Isso aí passou 15 dias, ele está assim, não tem condição, porque minha força voltou totalmente sem massa muscular. E meu médico, depois, em janeiro, eu fui no médico, ele perguntou, ele questionando, o que aconteceu, eu contei para ele, ele foi fazer o exame clínico, eu tinha me esquecido, que eu estava questionando Deus, por que a minha massa muscular não tinha voltado. E ele virou para mim e falou, olha, miraculosamente, você está conseguindo levantar a perna sem massa muscular. E nessa hora eu me lembrei que ele falava comigo que eu só ia conseguir ganhar esse movimento quando a massa voltasse. Então, tipo assim, eu saí de lá curada fisicamente, mas primeiramente eu saí de lá curada, tipo assim, Deus existe, sabe? Eu tinha aquela incredulidade, tipo assim, que Deus podia fazer só com as outras pessoas há 2000 anos atrás. E não é. Ele é o mesmo Deus que curou aqueles enfermos, ele é o Deus de hoje. Então, creia, sabe? Porque a minha vida é um milagre e eu, tipo assim, eu fico abismada com o poder e a maravilha de Deus. Eu brinco muito com os meus amigos, falando, sou princesa. Eu brinco, mas, tipo assim, é quem eu sou, sabe? Hoje eu tenho certeza e convicção de quem eu sou e de quem Deus é. Então, creia, sabe? Porque Ele é o mesmo Deus. Ele pode fazer maravilhas, igual Ele fez comigo. E eu vejo que todo sofrimento teve um porquê, sabe? Então, é isso, gente. Creia, porque é maravilhoso. Minha massa está aqui, minha perna está aqui para quem quiser ver. Amém. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, lê o Evangelho, vê Deus fazendo as curas. E por que não hoje? Está aqui o testemunho. O Deus que você serve continua o mesmo. Isso enche seu coração de fé, meu irmão? Isso enche seu coração de fé para você praticar isso, para você orar pelas pessoas, para você crer que Deus pode te usar. Deus pode te usar. Algumas pessoas disseram, olha, você vai ser curado, as pessoas oraram e Deus fez. Por que nós duvidamos às vezes? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, Deus quer usar você poderosamente. E a Bíblia, quando a gente vê Jesus curando os enfermos, é tão simples. Ele fala, levanta e anda. Ele fala, enfermidade sai, e a enfermidade sai. Essa é a autoridade que está sobre a sua vida. E eu queria que você agora enchesse seu coração de fé. Que você orasse a Deus aí, repreendendo a incredulidade no seu coração, dizendo, Deus, o Senhor é real. Eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer milagres através da minha vida. Comece a orar a Deus, comece a encher o seu coração de fé, para que você possa sair daqui, ir até onde os enfermos estão, levantar sua mão e orar com ousadia, com poder, e Ele pode fazer um milagre através da sua vida. Talvez você está vivendo uma enfermidade dentro da sua casa, às vezes você mesmo, e Deus está te dizendo que Ele é o Deus que cura, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enche o seu coração de fé, meu irmão. Sela esse testemunho com fé no seu coração. Porque Deus quer te usar. E Deus quer que você veja esses milagres e essas maravilhas acontecerem através da sua vida e no seu redor. Senhor Deus, nós queremos nessa noite, Deus, pedir que o Senhor encha o nosso coração de fé, de ousadia, Senhor. Nós repreendemos a incredulidade que fica no nosso coração, ó Deus, que nos faz duvidar, que nos faz não viver determinadas coisas, Pai. E nós te pedimos, muda isso no nosso meio, Pai.
Te pedimos, Deus, que o Senhor opere milagres nas nossas células, Pai. Que pessoas, Deus, que cheguem às nossas células, Deus, com doenças, Deus, com problemas, sejam curadas em nome de Jesus, Deus. Ó Deus, e que o Senhor use estes jovens aqui para fazer essa obra maravilhosa, Senhor. Enche o nosso coração de fé, Pai. Nos ensina com este testemunho, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na vida da Paty, Senhor. E que isso seja real no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.